Bom dia, igreja. Graça e paz. Está todo mundo bem quietinho, né? E hoje eu fui desafiada a dar uma aula de matemática para vocês. Nós vamos falar de algumas estatísticas. Quem gosta de matemática? Bastante gente, eu detesto. Eu sempre fui ruim na matemática, péssima. Mas aprove o Senhor me colocar aqui hoje para falar de números. Eu peço para que o Espírito Santo ministre ao seu coração e desperte você na urgência desse tema. Né? Desperte você, não só você que tem filho, mas você que não tem filho, para a gente cuidar das crianças, que é o futuro do cristianismo e da humanidade. Né? Então, infância e juventude, número que importam. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre religião. Segundo algumas pesquisas, e isso está no site da APEC, que é uma agência especializada em evangelismo infantil, eles falam que a melhor idade para evangelização e conversão, ou seja, a idade mais efetiva, onde se colhe mais frutos, é dos 4 aos 14 anos. Então, nessa fase, nós temos que investir tudo, nosso tempo, nosso recurso, nosso amor, para que possamos implantar nas crianças as sementes do Evangelho, igual a Vivem trouxe. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ensinar no caminho é ir junto, não é ensinar o caminho. Ensinar o caminho é fácil, ó. Você vai lá, você pega a direita. Não, é ensinar no caminho. E ensinar no caminho é caminhar junto. Então, nós precisamos não medir esforços para trabalhar essa fase, principalmente, porque as sementes plantadas vão florescer. Então, não é à toa que Satanás tem investido muito nessa geração e na adultização. O que a gente tem mais visto é a adultização de criança. Então, você tem maquiagem para criança, você tem muito material para criança que não é a fase dela desfrutar. Então, para você roubar a inocência dela, porque ele sabe a fase que é mais propenso da criança receber a semente e caminhar com a semente até o longo da vida. Ainda tem um estudo que fala que 77% das crianças seguem a fé das suas mães. Então, a fé da mãe é a que mais vai trazer impactos para a vida do filho. Mas, pai, você não está isento, porque, segundo a sua paternidade, segundo a maneira como você é pai, o seu filho vai enxergar a Deus. Então, ele pode até seguir a religião da mãe. Geralmente, as mães são mais ativas, os pais nem tanto. Mas, como você se revela um pai, essa criança e depois um adulto, ela vai enxergar a Deus. Então, olha o papel e a importância do pai e da mãe na criação cristã de um filho. Tem uma outra pesquisa que fala que jovens sem religião, ou os ateus, né, ou agnósticos, que não acreditam na existência de Deus, já superaram no Brasil o número de católicos e evangélicos. E esse grupo continua crescendo. Então, o ateísmo, ou jovens que se identificam como sem religião, já é maior do que o número de católicos e evangélicos. Tem uma outra pesquisa que fala sobre a geração Z, né, a geração mais dos adolescentes e jovens. Revela que 40% dos adolescentes que se declaram cristãos nunca leram a Bíblia. Então, alguns motivos para o crescimento do ateísmo entre jovens. Pais ausentes. A fé dos pais, quando ela é fraca, quando ela é vacilante, quando ela não está bem enraizada, quando o pai e a mãe não sabem demonstrar em fruto para os filhos a razão da sua fé, no que crê, por que crê e para que crê. Então, quando nem mesmo você está firme, você não tem como firmar o seu filho. E uma coisa que é muito importante, quando você está ferido e o seu filho tem acesso a essa sua ferida. Os filhos, eles não precisam participar de algumas conversas. O seu filho não precisa ouvir e não deve ouvir você falando mal do pastor, do irmão da igreja tal. Enfim, ele não precisa, porque isso vai enraizar. Lembra que eu falei que nós evangelizamos e temos mais frutos do 4 aos 14 anos? Então, o filho vai começar a ver a igreja, o pastor,
os cristãos segundo a sua ótica. Então, o que você implantou nele vai acontecer. Aí ele vai chegar na fase de decisão e vai falar assim, o cristianismo para mim não presta. O pastor não presta, o pastor não é alguém que se pode confiar. Os irmãos da igreja são pessoas que traem. Então, você cuidado, pai e mãe, que você tem filho, ainda principalmente em fase de formação, quais são as suas conversas na mesa, se é que você senta na mesa para conversar com os seus filhos. Então, muitas igrejas, elas não acolhem os jovens, mas têm projetos de dominação, né, de poder, de controle. Então, ela não procura entender a linguagem do jovem para conduzir esse jovem na caminhada, né? Então, a gente vê hoje, principalmente muitas igrejas tradicionais, onde tinha costumes, jovens que estão fora, porque a igreja não soube tratar esse jovem. Se tenha se apresentado para os jovens a ciência como solução, então tem tirado a religião como solução e a ciência tem sido apresentada como solução, e principalmente cristãos sem base bíblica que vão para os bancos das escolas e principalmente a faculdade. E por falar em faculdade, há um estudo que fala que 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos anos de faculdade, porque falta raiz. Amém? Triste, né? Pode pular, Kathleen. Falar um pouquinho de sexualidade. Cada vez mais está se iniciando mais cedo atividade sexual entre os adolescentes, a faixa de 13 e 17 anos. O acesso à pornografia está começando já aos 11 anos. Né? Então, muitas pesquisas têm detectado que aos 11 anos as crianças já estão tendo acesso à pornografia, e a pornografia pesada, não é coisa leve. Tem um estudo que saiu agora no G1, dia 29/1, que fala que atualmente 380 pessoas identificadas como trans fazem transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas, no HC aqui em São Paulo. Desse total, 100 pessoas são da fase de 4 a 12 anos. Então, dos 380, 100 crianças estão fazendo transição de gênero e já estão em fase avançada. 180 crianças da fase dos 13 a 17. E 100 são de adultos, a partir dos 18 anos. Outro dado a respeito da sexualidade é gravidez precoce e aborto. Então, mais de 380 mil gravidez precoce por ano tem sido estatisticamente, né, levantada, sendo mais frequente os casos a partir dos 15 anos, e na faixa entre 15 e 19 anos. E a média de nascimento no país é 50% maior do que a média mundial. E o aborto, antes dos 19 anos, figura em 46% dos casos de aborto provocado, tá? Não caso de aborto espontâneo. Então, caso de aborto provocado, dos 15 aos 19 anos, 46% das meninas que engravidam. Um outro ponto é relação à homossexualidade, mas está trazendo um gráfico a respeito das faixas das gerações. Então, a primeira aqui é a geração chamada tradicionalista, que são os nascidos antes de 1946, o percentual de LGBT era de 1%, mais ou menos. Os baby boomers, nascidos entre 46 e 64, 2%. A geração X, nascida de 65 a 80, 3,8%. Aí os millennials, nascidos em 81 a 96, ele triplicou, foi para 9%. E a geração Z, que é os nascidos de 97 a 2002, quase 16%. Então, a gente um número que só cresce, né? Infelizmente, virou moda. Então, agora as pessoas estão aderindo a esse estilo de vida, porque virou moda, além de outras questões que, em qualquer dia, a gente pode tentar aprofundar aqui. Falando um pouquinho de violência, né? No caso, violência física, emocional e sexual.
80% dos casos de abuso infantil acontece no ambiente familiar, sendo que 63,6% ocorre nas casas, 24,8% em locais públicos e 1,39% nas escolas. Dos agressores, 95% são homens e 4% são mulheres. 82% dos abusadores são conhecidos das vítimas, 40% são pais ou padrastos, 37% irmãos, primos ou algum outro parente próximo, e 8,7% os avós. A cada 15 minutos, uma criança sofre violência sexual no Brasil. Em todo o país, 51% dos casos de violência são praticados com crianças de até 5 anos de idade. Em 2022, 60% das vítimas tinham menos de 13 anos. Os estudos dos últimos 10 anos apontam que as principais formas de violência emocional praticada contra as crianças e adolescentes são negligência, desvalorização e xingamento, humilhações, abandono, ameaça, rejeição e falta de diálogo. O estudo INSPIRE, conduzido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em parceria com diversas entidades, divulgado em 2016, estimou que, em todo o mundo, cerca de 1 bilhão de crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos sofreram violência psicológica, física ou sexual. No ano anterior à coleta dos dados, o levantamento foi feito em 96 países. Gente, nós hoje temos, acho que 8 bilhões, né? População mundial, 8 bilhões. 1 bilhão de crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência, seja ela física, espiritual, né? Emocional e sexual. E por que eu falo espiritual? Porque a situação das crianças na igreja perseguida ela é ainda pior. Na sexta-feira, nós tivemos aqui uma vigília, e a Edna trouxe um motivo de oração bem oportuno, né, para orarmos pelas crianças que, por conta, às vezes, da perseguição que seus pais sofrem, eles faleceram, né, foram mortos, e as crianças se veem em abrigos, né, privados de familiares. Então, se as crianças, de um modo geral, já sofrem, imagina as crianças que vivem em países perseguidos. Quem tem curiosidade pode acessar lá o site do Portas Abertas, que é uma agência missionária, uma das maiores, né, que trata com muita seriedade essa questão, para você obter mais dados, até para você orar, né? Principalmente nós precisamos orar, porque as crianças da igreja perseguida, elas são afetadas direta e indiretamente por discriminação religiosa, assédio e intolerância. Então, se ela for menino ou menina, às vezes o peso é maior, né? As crianças, muitas vezes, elas são obrigadas até praticar, negar a sua fé para praticar a religião majoritária daquele lugar, né? Então, não é brincadeira o que as crianças passam. Então, elas, além do abuso físico, além do abuso emocional, além do abuso sexual, elas sofrem ainda um abuso espiritual. Elas não podem praticar livremente a sua fé. Ainda no assunto de violência, o bullying, né, que tem trazido efeitos desastrosos. A gente tem visto ações em escolas, né, onde a pessoa entra, mata, enfim, e também isso é muito fruto do bullying. Crianças que sofrem, reprimem as suas dores, em algum momento isso starta, e elas vão lá para cometer aquelas atrocidades. Então, mais de 40% dos estudantes adolescentes admitiram ao IBGE já ter sofrido com a prática de bullying, de provocação e intimidação, quase metade da população escolar. E quando a gente fala de violência, seja ela de qual ordem for, a gente vai ter que lidar com outro tipo de problema, que são transtornos. Então, pesquisas apontam que criança que sofre algum tipo de aborto, seja emocional, psicológico ou sexual, vai desenvolver ansiedade e depressão. No mundo, o percentual de crianças e adolescentes que possuem ansiedade e depressão subiu de 11% para 25%. Então, em 2 anos, né, 2018 para 2021, dobrou o número de crianças e adolescentes que sofrem com ansiedade e depressão.
E os transtornos intensificaram muito depois da pandemia. Então, é mais ou menos 1 em cada 4 crianças sofre de depressão e ansiedade. E cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano, sendo uma morte a cada 40 segundos. No Brasil, o suicídio é a 3ª maior causa de morte entre adolescentes, principalmente na faixa de 13 a 15 anos, só que agora tem tido caso de crianças menores ainda, de 9 a 10 anos. Outra coisa que leva também aos transtornos, a insatisfação com o corpo. Muitos jovens manifestam insatisfação com o corpo e aí vão desenvolvendo transtornos alimentares, além da ansiedade e depressão. Então, são números que só aumentam. Calcula-se que 50% dos transtornos mentais dos adultos começam antes dos 14 anos. Na adolescência, que é uma época de intensidade emocional, maturação do cérebro e descontrole emocional, que pode trazer à tona problemas. Pode pular? Também tem a questão dos vícios. Alguém aqui já ouviu falar em nomofobia, que é o termo que vem do inglês no mobile phone phobia, e pode ser traduzido como medo de ficar sem celular, de se desconectar ou ser removido de um dispositivo tecnológico. Não sei se vocês já presenciaram, eu já presenciei crianças, quando são privadas do celular, parece que vão até surtar, né? Chegam a ficar numa irritação. Tá, mãe, eu falo porque eu tenho os meus sobrinhos, eu acompanho, eu pego no pé, né? E você vê o estado mesmo. Parece que a criança, o adolescente não sabe fazer outra coisa a não ser acessar o alvo da sua dependência. Aqui ficou branco, não vai dar para vocês lerem, mas no Brasil, 78% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos possuem um telefone celular. E uma pesquisa de London, que ouviu mais de 1.000 pessoas entre 18 e 30, revelou que 40% não aguentava a sensação de ficar longe dos seus smartphones. Pode mudar? Então, dependência de celular afeta o desenvolvimento de crianças e jovens. Pesquisa revela que crianças e adolescentes ficaram mais sedentários após a pandemia. Então, é um vício que só aumenta e tem aprisionado as crianças. Pode pular? A questão das drogas, né? Existem muitas drogas, mas eu resolvi trazer essa, que é a mais nova no mercado, a K9, né? A droga que transforma os jovens em zumbi. E foi feita uma pesquisa que cerca de 50% dos casos são de pessoas de 12 a 17 anos, e outros 25% dos atendidos até 25 anos. Então, cresce o consumo de bebidas e drogas por adolescentes. Pode mudar. O uso de narguile também, e cigarro eletrônico, tem aumentado entre os adolescentes. E um dado importante, muitas jovens acham que, por ser cigarro eletrônico, narguile, não tem tanto problema, mas 1 hora de uso do narguile corresponde a 100 cigarros comuns. Então, imagina uma pessoa que está usando 1 hora de narguile, é como se ela tivesse fumado 100 cigarros de uma só vez. Pode pular? Pornografia. Um outro estudo mostra que quase 80% dos adolescentes de 16 a 17 anos consomem pornografia na internet. Na pesquisa, crianças entre 11 e 13 anos dizem que já viram pornografia online, mas é menor frequência do que os adolescentes na faixa etária de 16 a 17. Esse acesso é feito através dos celulares, né, e os jogos que muitas vezes fornecem link para acesso à pornografia. Pode pular? Questão de comportamento. Então, a gente tem visto uma das gerações, esse nome não é muito oficial, usado, mas é uma geração chamada de neném, formada por indivíduos que nem estudam e nem trabalham, né? O Mário Sérgio Cortella, um filósofo e um grande nome da área da educação também, ele fala que a nova geração é mal educada. Para o filósofo, a nova geração é altamente bem formada, mas esbarra na incapacidade de reconhecer hierarquias e trabalhar com prazos e metas. A geração Z quer se relacionar, mas não quer compromisso, aponta site de namoro.
E um milionário afirma que a nova geração não tem ética de trabalho, estão muito ocupados no TikTok. Alguns outros números: por dia, 8 crianças são abandonadas e acolhidas em abrigos no Brasil. O número de crianças abandonadas durante a pandemia cresceu 80%. O número de crianças e adolescentes em situação de rua em São Paulo dobra em 15 anos. E, em 2022, quase 57 mil recém-nascidos foram registrados sem o nome do pai. Amém? Pode pular. Então, nós, como igreja, nós somos os responsáveis por mudar esses números. A família, ela já sabe que ela tem essa responsabilidade, né? A gente aqui só está lembrando, mas nós, como igreja, nós não podemos lavar as nossas mãos diante de números tão trágicos como esse. E, embora estejamos falando de criança, de adolescentes, eu trouxe aqui a geração neném, porque essa geração neném, que não quer nada, que não quer compromisso, ela é fruto do que os pais fizeram. Né? Então, foi dado tudo, foi feito tudo, foi privado do tédio, não foi corrigido, que vai ser pauta de algo que vai ser falado também. E aí hoje é uma geração fraca, mimizenta, que se esbanja no pecado e que não quer compromisso com nada, muito menos com Deus. Amém? Infelizmente, nós gostaríamos de estar aqui liberando chave de carro, profetizando vitória, mas nós temos que alertar e juntos nos unirmos, porque se as famílias e as igrejas não se levantar para cuidar das crianças e adolescentes, teremos um futuro comprometido. A responsabilidade em ajudar na formação do cristianismo e da humanidade. E aqui eu não falo só de cristianismo. Pense como está essa geração, quem serão os futuros médicos, os advogados, os dentistas, os pedreiros, os ajudantes, enfim. Gente, eu sou líder de onde eu trabalho, lidero um departamento. Como é difícil trabalhar com a nova geração. Eles não se submetem, eles não aceitam palavra de comando, eles só querem fazer o que querem, não têm compromisso com o horário, não têm responsabilidade, e, infelizmente, é a maioria. Então, precisamos acordar antes que seja tarde demais. Amém? Deus abençoe. Eu passo para a Cláudia agora. Amém. Mais alguém que, quando sobe aqui, fica sem saber o que fazer? E com as pernas mole, gente? Faz muitos anos. Pode acender, gente, aqui, eu não vou usar o visual, tá? Muitos anos que eu não faço isso. E aí, o que Deus fez? Me pegou na curva essa semana, né? Orando e consagrando, né? Eu tranquila, porque esse sonho, esse projeto já está no meu coração já há muito tempo, de ter uma palavra com os pais, de ter um culto específico para os pais. E nosso culto estava todo planejado, tudo bonitinho já há tempo, já desde o começo do ano, né? Nós temos o cronograma. E essa semana fui falar com o nosso pastor, passar para ele, né, o que iria acontecer aqui. A ordem seria a pastora Vivi, desculpa, né? É minha amiga, então é Vivi. Ela traria a palavra e eu faria a abertura. Mas, como eu falei, Deus me pegou na curva, né? E o nosso pastor, usado por Deus, falou: não vai ser assim. Eu quero que você ministre a palavra. Mas, pastor, já está combinado, já está tudo certo, né? Não tem por que mudar agora, na última semana, né? Não. Se não for assim, eu não aprovo esse culto. Ai, Jesus, meu Deus, o que eu faço agora? Cancela o culto? Vamos cancelar o culto? Não. Não, porque é a ordem de Deus. E quando a ordem vem de Deus, nós temos que nos posicionar. Nós temos que ficar firmes e fazer aquilo que Ele está mandando. E isso já tem queimado no meu coração há muito tempo. A pastora Vivian sabe disso, desde que nós assumimos o ministério, né? Agora ela não está mais. Por quê? Por que eu pedi para trazer esses dados para vocês? Para ver se vocês sentem a urgência
desse momento. O momento de que nós estamos vivendo gerações se destruírem, se autodestruírem. E isso me leva ao quê, irmãos? Nós estamos falhando como família. Nós estamos falhando como pais, como mães, como pastores, como liderança. Por quê? Porque o projeto eterno de Deus é a família. E o diabo, o inimigo, ele sabe que se ele atingir a família, ele acaba com a sociedade. E ele tem trabalhado muito nessa questão. E ele tem alcançado o objetivo dele, que é levar o maior número de pessoas para o inferno. Mas isso, eu me coloco como culpada também. Por quê? Porque eu não estou fazendo a minha parte. Eu queria fugir desse momento. Eu queria fugir do ministério infantil, quando a pastora me desafiou. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele quer fazer algo novo. No versículo, né, que a pastora falou que foi desse ano. Ele quer fazer novo todas as coisas. A começar por mim, a começar por nós, pelos pais e pelas crianças. Amém? Então, eu espero que, pelo menos um pouquinho, vocês tenham se despertado para essa questão. Nós temos que voltar a ser a igreja, a família que essas crianças precisam. E aí, eu vou pedir para vocês abrirem. Antes, vamos orar, né? Vamos orar. Para que não seja eu, mas que o Espírito Santo fale através da minha vida. Amém? Pai, nós consagramos esse tempo a Ti, Senhor. E declaramos, Senhor, a Tua presença, Senhor, neste lugar, ó Pai. Que não sejam minhas palavras, mas as Tuas palavras, Senhor, a fluir através da minha vida, Senhor. Senhor, que eu suma, que eu diminua, Senhor, e que somente o Teu Espírito Santo, Senhor, fale, Senhor, com este povo, ó Pai. Senhor, que eles possam sentir, ó Pai, a urgência, Senhor, deste momento que estamos vivendo, ó Pai. Senhor, onde crianças estão sendo ceifadas, ó Pai. Crianças estão sendo mortas, ó Pai, por não terem paz. Senhor amado, que as instrua no caminho que deve seguir, ó Pai. Por isso nós te pedimos agora, Senhor, vem com Tua mão, vem com a Tua palavra, com Teu Espírito Santo, Senhor, e derrama, Senhor, sobre este povo, ó Pai. Senhor, fala, Senhor, o que Tu tens falado ao meu coração, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, os ouvidos, ó Pai, que eles sejam abertos agora, Pai, para ouvir o que Tu tens para esse povo, ó Pai. Em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo tem livre acesso, Senhor, a todos neste lugar, ó Pai. Até mesmo as crianças que estão ali, Senhor, no ministério infantil, ó Pai. Eu declaro, Senhor, a Tua paz, ó Pai, que excede a todo entendimento, Senhor, e que guarda, Senhor, os corações desses pequeninos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Gênesis 12, 3. É um texto muito conhecido nosso, mas que eu vejo, por vezes, nós não temos nos atentado à importância dele. Amém? Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra, ou as famílias da terra, serão abençoadas. Amém? É um texto maravilhoso, né? Quando você lê, você fala, olha, vou ser abençoado. Através da minha família, através da minha vida, eu vou ser abençoado e eu vou abençoar a outros. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa palavra, ela não vai se... Apesar de Deus ter todo o poder de fazer o impossível, essa palavra ela não vai se cumprir em nossas vidas se nós não dobrarmos o nosso joelho, se nós não tivermos um pulso firme e trabalhar para que isso aconteça. Nós temos que ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Nós temos que transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos. Não é de qualquer forma, não. Tem um escritor que eu gosto muito, Samitiba, não sei se alguém conhece aqui, já ouviu falar, que ele fala assim, criar filho é fácil. É muito fácil criar filho.
É só você fazer o que ele quiser, o que a criança quiser. Faz o que ela quer, você cria um filho. Mas educar um filho é muito difícil. Porque exige tempo, exige constância. Você não pode vacilar 1 minuto sequer, gente. Não pode. Porque o inimigo está ali, ó, esperando a brecha para entrar e fazer a festa. Então, esse texto é lindo, é maravilhoso. E ele vai se cumprir desde que eu cumpra com a minha obrigação de pai e de mãe dentro do meu lar. Né? Que nem eu falei, ele pode fazer? Pode. Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. Mas, se nós não fizermos a nossa parte, as crianças vão sofrer e nós vamos sofrer. Tá? Então, nós temos que trabalhar para isso. Eu lembro, e agora que eu vi que tem 2 filhos meus aqui, isso me alegra, né? O Tiago, e eu observei o Lucas ali, que aí eu falei, ô Jesus, que bênção! Gostaria que estivessem todos, mas Deus tem o tempo certo e Ele vai fazer no tempo certo, amém? Eu não sei se eles vão lembrar, mas acho que o Lucas vai lembrar mais fácil, que era o tempo todo falando da palavra de Deus, era o tempo todo. E o que eu fazia? Eu fazia bilhetinho, colava no guarda-roupa deles, eu fazia bilhetinho no caderno deles, eu fazia bilhetinho. Bilhetinho do quê, gente? Da palavra de Deus. Então, o texto que Deus me dava no meu devocional de manhã, e eu ainda faço hoje, só que agora pela internet. Né? A gente pode usar a internet, viu, gente? Ela é uma bênção quando a gente sabe usar. E eu fazia devocional com eles. Meu marido trabalhava de madrugada, enquanto eles eram pequenos. E eu falava, eu acho que eu era até chata. Falava de Jesus e eu falava da palavra de Deus, e eu abria, e eu ensinava, eu falava. Amém. Eu tenho, como a pastora falou para mim hoje, eu tenho visto os frutos desse trabalho árduo que eu fiz durante muitos anos, muitos anos. Eles casaram novos, né? Mas eu acredito que eles lembram disso. Eu não deixava de falar a palavra de Deus. Por quê? Nós vamos ler aqui também, ó. Ai, Jesus. Essa tremedeira não passa não, pastora? Ai, Deus. Até perdi aqui, peraí. 6, Deuteronômio 6, 7 e 9. Amém? Para os nossos filhos. Moisés não deixou aqui à toa, tá? Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Está falando da palavra de Deus, tá? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas de sua casa e dos seus portões. Então, a minha família vai ser abençoada e vai abençoar a outros se eu tomar posse dessa palavra. Gente, era o que eu fazia. O meu medo dos meus filhos se desviarem do caminho de Deus era tão grande, mas era tão grande, que eu falava mesmo. Quando faziam coisas erradas, porque faziam, e eu também, gente, eu também errei muito, continuo errando, mas joelho no chão, vence batalha. Amém? E eu falava, eu me dirigia a eles, falava, olha, vocês podem abandonar o que vocês quiserem, mas não abandonem a fé. E não é igreja, não estou falando de igreja, eu estou falando da presença de Deus em nossa vida. Olha, larga a faculdade, larga a namorada, larga o que vocês quiserem, mas não deixem de Jesus. Não deixem de Jesus. Porque é a única certeza que nós temos, é a certeza da salvação. E se nós perdermos isso, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós?
Eu vou contar algo aqui, que eu orava dessa forma, e eu não sei se eles vão lembrar disso, porque minha memória é meio fraca, e eu acho que eles puxaram um pouquinho a mim. Né? Irmãos, o meu comprometimento com Deus, com a palavra dele, é tão grande, e era tão grande na época que eles eram pequenos, que eu chegava a orar assim: Senhor, o Senhor conhece o futuro. E se, nesse futuro, algum dos meus filhos vai se desviar dos teus caminhos, então eu peço que o Senhor leve eles. Porque eu prefiro ter uma vida sem eles aqui, mas ter garantido a eternidade com eles lá no céu. Gente, eu estou chorando porque é um peso isso, para uma mãe falar. Mas a minha certeza de salvação é tanta, é tamanha. Porque eu sei que se eles morrerem sem a salvação, eu não vou tê-los na eternidade. Vocês entendem isso que eu estou falando? Então, eu orava e eu falava: Senhor, não, acho que eu não quero mais orar assim. Mas irmãos, o Eduardo não sei se lembra disso, mas eu fiz muitas vezes essa oração. E aí, o Senhor falava: fique em paz, filha. Sou eu que estou cuidando deles. Eu tenho uma aliança com você e com o seu esposo. E essa aliança vai se cumprir. E hoje, irmãos, assim, não somos uma família perfeita, e longe disso, de mostrar isso, não quero, né, não é isso. Mas todos eles servem ao Senhor. Todos eles estão no caminho do Senhor. Pela misericórdia de Deus, sim, pela misericórdia de Deus, mas eu vejo um trabalho por trás dessa misericórdia de Deus, em que nós não podemos negligenciar. Nós não podemos falar: hoje não, hoje eu estou cansada. Hoje eu vou fazer outra coisa, não vou falar da palavra de Deus. Eu falava, se eu não tinha tempo de falar, eu escrevia, ou mandava mensagem. E as crianças de hoje precisam disso, gente. Elas precisam ter um contato puro e verdadeiro com a palavra de Deus. Essa é a fórmula do sucesso, se pode se dizer assim. É a palavra de Deus. É ela que vai livrar nossos filhos do mal. É ela que vai livrar nossos filhos de caírem. E se caírem, eles vão saber aonde que eles têm que buscar para se levantar. Então, é a importância de nós, como pais, como avós, como tios, como igreja, darmos uma maior importância para as crianças. A gente está lá no Ministério Infantil bem quietinho, né? Bem quietinho, ninguém às vezes nem percebe, nem sabe que tem Ministério Infantil. Mas tem uma equipe lá, gente, orando, consagrando e buscando coisas melhores para trazer e para fazer. E como que a gente pode melhorar? Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Por quê? Porque essa equipe, e aqueles que já passaram por ela também, eles entenderam e estão entendendo a importância de um culto infantil. Mas que não pode ficar só aqui na igreja. Os pais têm que dar continuidade desse projeto em casa. Porque é no seu lar, por mais que a gente fale aqui, é dentro da sua casa que ele vai ver e ele vai aprender os princípios da palavra de Deus. Aqui é só uma pincelada, é pouco tempo que nós estamos aqui com eles. Né? E é corrido, mas é lá, dentro do seu lar, dentro da sua casa, que esses princípios vão se firmar. Então, a importância de nós trabalharmos juntos, Ministério Infantil e família. Temos que ter essa ligação, temos que ter... Olha, como é a primeira vez que eu estou falando aqui, né? Vocês têm que ter a liberdade de vir e procurar a liderança, falar: olha, meu filho está assim, está assado, o que eu faço? Como que eu posso melhorar? O que eu devo fazer? A gente não tem receita de bolo. Muitas vezes a liderança vai chegar para você: não sei, irmão, vamos orar, e Deus vai revelar, e Deus vai mostrar o que precisa ser feito. Mas tem que ter essa conexão.
É família e ministério infantil. Se nós queremos que a geração futura seja uma geração forte, como a Ju estava falando, eles não aceitam não, eles não aceitam comando, olha, faz isso, faz aquilo, eles não aceitam. Mas aonde está a falha? Está na criança? Está no adolescente? Não, está na base, a família. A família está falhando. E Deus nos chama hoje para acordarmos, para nos levantarmos como igreja, como família, e cancelar, e anular essa situação toda que nós estamos vivendo. Nós podemos ir à igreja, nós podemos reverter essa situação, se cada um fizer a sua parte. Se nós consagrarmos, se nós buscarmos a Deus e trabalharmos para isso, nós podemos reverter essa situação. Porque o maior interessado nisso é o próprio Deus. Agora também, irmãos, falar uma coisa. Não adianta você falar. Palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não adianta você chegar na sua casa e falar, ai, vai orar, vai ler a Bíblia, sai do celular. Se o teu filho vê você fazendo isso o tempo todo, se o seu filho não vê você orar, se o seu filho não vê você ler a Bíblia, se o seu filho vê você o dia inteiro no celular, ou não o dia inteiro, porque a maioria trabalha, mas o minuto que você tem, você está lá no celular, então, você vai falar, vai resolver alguma coisa? Pode até resolver por um tempo. Mas a partir do momento que a criança perceber que você não está fazendo aquilo que você está falando, ela vai falar, não vou fazer também. Meu pai não faz, minha mãe não faz. E um grande mal que eu tenho visto nesses dias, realmente, é o celular. Ele rouba nosso tempo. Ele rouba a nossa paz. Por que a nossa paz? Porque você está lá no celular, olhando, pesquisando, lendo a Bíblia, seja o que for. A importância da Bíblia no papel. Porque muitas vezes você está no celular, mas você está na Bíblia, mas você está no celular. E a criança não está vendo que você está lendo a Bíblia no celular. Ainda que você mostre, mas você está no celular. Bíblia. Eu não sei até quando nós vamos ter Bíblia impressa. E aí, seu filho vai saber viver sem a Bíblia? A palavra de Deus vai estar inculcada nele, a ponto dele não precisar nem do celular, nem da Bíblia? Hoje eu vejo o fruto. Meus filhos, você fala ver tal versículo. Eles falam. Mas é um trabalho. Não é fácil. Não é fácil. Quantas noites, quantas madrugadas, quantas vezes eu deixei de fazer aquilo que eu gostava, aquilo que eu queria, para poder suprir uma necessidade deles. Né? E não precisa ser maçante, gente. Não precisa ser, vamos sentar aqui, que nem igreja, né? Que nem a gente está aqui, ó. Vocês aí, eu aqui, e você fica pregando para o seu filho. Não. Faça esse momento ser prazeroso. Né? Eu fazia louvores com eles, eu fazia gincana com eles, eu brincava. Gente, eu tenho 4 homens. Né? Facinho, né? Facinho. Eu não deixava, agora falando um pouco das estatísticas aqui, eu não deixava eles nem assistir comercial de boneca. Para vocês terem uma noção. Começava comercial de boneca, eu, mudava. Fui radical, mas é melhor você pecar pelo excesso do que pela negligência. Entendeu? E por isso que nós vemos aí as famílias se degenerando. Não estou falando que você precisa fazer isso, gente. Isso aconteceu comigo, tá? Mas se você quer criar homens, se você quer criar mulheres, e eu acredito que se eu tivesse mulheres, eu ia trocar o comercial de menino para menina. Né? Se você quer uma igreja forte para o futuro, você tem que se posicionar. É isso que eu quero dizer para vocês. Parece besteira, parece bobeira. Mas isso daí é coisa de louco, né? Pois é, eu era bem louco e ainda sou.
Eu jogava futebol com eles, eu me arrastava no chão com eles, eu tinha tempo com eles. Mentira? Eu saía para o quintal brincar com eles, mas brincadeiras de homens, porque eu só tinha homens. Entendeu? Implantar valores é isso, é como a Ju falou, é estar junto, não é mandar, é ir lá e fazer junto. É ir lá e fazer junto com eles. E mostrar como se faz. Não foi assim? Jesus não fez assim com os discípulos? Ele não andava junto e não mostrava como que fazia? É isso. Sabe o que nós precisamos, irmãos? É voltar ao evangelho puro e simples. Tem até um livro com esse nome. É simples, é nós que complicamos, é nós que queremos enfeitar, é nós que queremos romantizar o evangelho. Não, o que está aqui na palavra, é isso que está aqui, é isso mesmo, é pregar o que está aqui. Você não precisa inventar. Você pode ser criativa, mas você não precisa inventar. Então, irmãos, é urgente esse momento. Ah, mas seus filhos já cresceram, já estão adultos, casados, você já tem netos. Mas eu continuo orando e buscando a Deus. E quando eu posso, eu oriento, eu falo. Com a permissão do Espírito Santo, eu vou lá e falo, olha, não está legal isso aqui. O que você acha de tentar de outra forma? Porque é esse o papel do pai, da mãe. É ensinar no caminho que ele deve andar. E aí sim, depois que você fez o seu papel, a palavra vai se cumprir na sua vida. Então, nós não podemos negligenciar. Nós não podemos, deixa para amanhã, deixa para outro dia, deixa para mais tarde. Não. Se você quer filhos que obedeçam a Deus, a palavra de Deus, e que andem em retidão, você tem que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Não é fácil, vou falar para vocês, não é fácil. Mas vale a pena. Mas vale a pena. Amém? E aí, eu não vou tomar muito mais o tempo, só para encerrar, Mateus 18. Mateus 18, 14. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Amém? É o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ele não quer que nenhum desses pequeninos, aqueles pequeninos, ou os pequeninos lá de fora, da sua vizinhança, da sua escola, da sua creche. Eu trabalho com crianças pequenas. E se vocês tivessem noção do que essas crianças andam fazendo, vocês chorariam um dia inteiro. Porque é feio. O negócio está feio aqui dentro da igreja, está muito pior lá fora. Porque para nós que temos Jesus, que nós que temos a nossa fé, é fácil a gente... Fácil não, né? Mas você vai e corrige a rota. Até aqui eu fiz errado, mas eu vou corrigir e vou fazer certo. Agora, você imagina a geração que não tem esse privilégio. Eu vejo crianças de 2, 3 anos com problemas, como a Ju mostrou, problemas psiquiátricos, problemas de deformação de caráter. Isso vem da onde? Da família. Então, quanto mais rápido nós entendermos, mais rápido esse evangelismo vai acontecer, mas esse evangelismo efetivo. Porque eu creio que nossos filhos, nossos netos vão pregar a palavra de Deus e vão salvar a muitos. Amém? Então, é o próprio Deus que chama a essa reflexão, a esse arrependimento, essa mudança de rota. Nós temos que nos posicionar como igreja, nós temos que nos posicionar como família e como pais. E fazer acontecer. E permitir que o Espírito Santo toque essas crianças. E permitir que o Espírito Santo mude essa história. Amém? Eu vou pedir para a Rebeca e a Simone. A Simone está aqui?
Está lá? Eu vou pedir para a pastora Sumaia. Nós vamos ter um momento aqui de oração pelos pais e os filhos. Para que não fique só na palavra, mas para que o Senhor realmente desça e faça o milagre acontecer em nossos lares. Amém? Porque nós precisamos urgente que esse milagre aconteça na nossa casa, na nossa família. Se nós queremos uma igreja melhor, se nós queremos um estado melhor, um país melhor, nós temos que começar a mudar esse cenário. E começa em mim, começa em cada um de nós. Amém? Eles vão descer, as crianças vão descer. Aí vocês, os pais que estiverem aqui, vêm com as crianças e nós vamos ter um tempo de oração por vocês. Ministrar na vida dos pais com os filhos. Porque é questão de autoridade. Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Amém? Graça e paz, igreja. O pastor Luiz não poderia deixar de colocar a Cláudia, porque a pastora Vivi, ela prega, está sempre pregando, ela prega muito no Ministério de Mulheres, é uma mulher de Deus. Mas a Cláudia, ela tem muito para passar, e o pastor e eu sentimos que não tínhamos como deixar guardado mais aquilo que Deus tem colocado como paixão na vida dela para ministrar. E é o que nós vamos fazer daqui em diante. Nós vamos pegar pessoas que têm talentos e nós vamos começar a lançar, como flechas. E aquilo que eu mencionei para a Cláudia não tem uma teoria, a Cláudia tem uma vivência de vida. Estar, casada, tantos anos, ela e o Eduardo, os dois juntos, cuidar de 4 filhos, homens, 3 deles já casados, o Lucas já está preparando para casar com a Melissa, é o 4º filho, netos, os netos têm paixão de estar na casa da avó. E olha, eu vou falar algo para vocês. Eu lembro uma vez que eu fui no acampamento de jovens, essa mulher jogava vôlei com eles, essa mulher jogava futebol. Eu falei, gente, ela é parceira. O Eduardo e ela são parceiros dos filhos. Deu para entender? Então, ali junto, e tudo que ela falou aqui é uma realidade. Ela pega firme, ela posiciona, ela bota a ordem, ela é uma mãe que acompanha, não baixa a rédea. O Eduardo, a mesma coisa. Então, não teria como não exemplificar aqui em cima. A Ju, todas as estatísticas que passou, é algo maravilhoso. E a pastora Vivi, ela iniciou com um versículo que não tem como. Eu me lembro uma vez, quando a Larissa ia fazer 15 anos de idade, e eu, por conta que a igreja me toma, eu falei, Senhor, eu quero fazer a roupa de 15 anos da minha filha. E eu nunca peguei a máquina de costura, nunca costurei. Mas eu vi a minha mãe fazer vestido de noiva. E eu disse assim, eu vou fazer a roupa de 15 anos da minha filha. E eu comecei a fazer. E à medida que eu ia costurando na máquina, que eu nunca tinha pego uma máquina de costura de reta, a Mércia estava comigo, a pastora Mércia, até que me ajudou, o Senhor falou assim para mim, você está vendo o que você está fazendo? Você está fazendo o que você via sua mãe fazer. E ele me trouxe provérbios, o que a pastora Vivian falou, ensina teu filho no caminho que deve andar. E ele nunca sairá. Eu vi a minha mãe fazer. Se teu filho vê você pegar a Bíblia, papel, ok? Papel. Se teu filho ensina a ver você pegar o livro, não tablet para ler, livro, o que vai acontecer? Teu filho, ele vai fazer o mesmo. Ele vai sentar do seu lado, ele vai ler a Bíblia, ele vai orar com você e ele vai pegar os livros para ler. Minha casa é cheia de livros. Onde você vai, é Bíblia de estudo e livro espalhado. Tudo livro cristão. Entendeu? Hoje eu vejo a Larissa e a Letícia pegando os livros na Bíblia. Logo, logo eu estou vendo o Luizinho. Amém? Então, não poderia deixar perder esse tempo. Esse é o tempo. E vamos viver coisas grandes aqui. Mas eu queria falar algo para você, eu quero trazer uma instrução. Nós já vamos encerrar o culto. Eu tenho 3 filhos. Nunca deixei meus filhos faltar na igreja. Quantas vezes minhas filhas choravam e falavam assim, mãe, eu não tenho amigas na igreja. E eu sempre falava assim, você tem eu, seu pai, mas acima de tudo você tem Jesus, você vai para a igreja. Você não vai por amigos, você não vai por ninguém, você vai por Cristo. Mãe, me sinto sozinha na cadeira.
Mãe, não tem ninguém que senta do meu lado. Por quê? Porque sou filha de pastores. Ninguém quer sentar do lado de filho de pastor. Entendeu? Mas meus filhos nunca deixaram de estar na casa do Senhor. Eu nunca passei a mão na cabeça. Nunca falei, você não vai vir, você não vai ter amizade, fica em casa. Nunca deixei eles ter ferida com ninguém dentro da igreja. Por quê? Porque é o que a palavra ensina. Sempre tratando o coração, sempre curando o coração, sempre fazendo meus filhos. Termina namoro, não vai sair da igreja por causa de ninguém. Esta é a casa do Senhor. Você não está na igreja por alguém, você está na igreja pelo Senhor. Você vai amadurecer, você vai vencer. Juntos nós vamos vencer juntos. Nunca virei a cara por ninguém. Nunca demonstrei a minha falta de amor por alguém, porque alguém virou a cara para os meus filhos, porque alguém falou do meu marido. Nunca. A minha mesa é um exemplo no Senhor. A minha mesa não se fala de ninguém. A minha mesa eu ensino meus filhos que esta casa é uma casa que serve o Senhor corretamente. Pai e mãe, você tem procurado igrejas estrondosas para levar seu filho e tirar seu filho da igreja simples, porque lá tem um ministério fabuloso. Você está dando tudo de bandeja para o seu filho. Você não está ensinando as coisas simples. Seu filho, quando crescer, o pouco não será suficiente, ele vai precisar de muito mais. O que você está ensinando, seu filho? As igrejas estrondosas estão montando estruturas para ter a criança dentro da igreja. A criança está indo pelo brinquedo, está indo para aprender a palavra, como no quintal de casa. Como é que nós ensinamos as crianças? Como no quintal da casa, onde abre a Bíblia, onde ensina a palavra, onde brinca, joga bola, onde um fala coisa para o outro. Ficou chateado. O que o pai faz, a mãe faz? Tira de coral, tira da sala da criança, tira da igreja, porque foi ofensivo o que o coleguinha falou, foi ofensivo o que o outro falou. Agora, da escola que você paga, você não tira. Da escola que você paga, que tem bullying, que está acabando com o teu filho, que te ensina o filho seu, que deturpa ele, chama ele de gordo, chama ele de ridículo, chama ele de burro, chama ele de orelhudo, ninguém tira. Mas a casa do Senhor, todo mundo é mimizento. Pai, você não está olhando que o que ele está recebendo não é da igreja, é da casa. Que quando ele se sente ofendido da igreja, nada mais é o que ele já apanhou na escola. Pai, você que coloca seu filho tempo integral, pelo amor de Deus, isso é loucura. Você está jogando teu filho o dia todo lá fora da escola, o dia todo, para enxertar durante segunda a sexta-feira, tempo integral, os ensinos errados que as escolas estão colocando. Filho não é para estar em tempo integral, filho é para estar meio período e outro período em casa, junto com a mãe, com o pai. Mas minha mãe tem que trabalhar. Trabalha meio período, abra mão da sua vontade, das finanças, mas ter tempo para o teu filho. Trabalhe meio período, ou inventa algo no quintal da tua casa, monta uma loja, que eu fiz durante anos isso. Mas o meu filho eu cuidava. Pai, mãe, quando o teu filho começa a curtir mulher pelada em Instagram, você acha que isso, quando chegou a esse nível de curtir, e as pessoas começam a perceber, tenha certeza que no quarto fechado é pornografia, masturbação, pecado. Pai, mãe, você acha que seu filho com celular, 11 anos de idade, já não conheceu a pornografia e não tocou as suas partes genitais? Tocou sim, tocou sim. Comece a perguntar. Comece a perguntar. Mãe, sua filha mulher começa a cruzar as pernas assim? Está masturbando. Acorda para a realidade. Começou a cruzar a perna assim, bateu o suor, 10, 11 anos, está masturbando. O que você está fazendo? Acorda. Vigilante, feito uma águia. Atento nos detalhes. Olha o celular. De madrugada, quantas vezes catei o celular para ver? Quantas? Pode ter 30 anos, morou no meu teto, eu estou em cima. Eu estou em cima. E se tiver casado,
Marido olhando para outra mulher, eu entro no meio do casamento para orientar. Porque se eu aconselho a igreja, eu não vou aconselhar a minha família? Eu aconselho. Acorda, pai e mãe. Ah, meu filho trabalha, minha filha trabalha. E você é responsável por ele. E lá em cima no céu será cobrado o que você fez pela tua família. Presta atenção. Eu sei que eu estou sendo dura, mas você precisa acordar para uma realidade. Seu filho não está bem, procura ajuda psicológica. Tem psicólogos aqui na igreja. Nós temos a Simone, psicóloga. Nós temos aí a Filomena, psicóloga. Eu não sei se a Rebeca tem algo dessa área. Tem algo, Rebeca? Também é. Ela gosta muito dessa parte de crianças com síndromes, né? Hã? Ativista. Olha, atípica. É uma área muito complexa e que é importante. Procura ajuda cristã, de gente cristã, hein? Não vai pegar essas pessoas aí do mundo, não. Que vai falar para o teu filho. A última pessoa aí que eu peguei aí do mundo, uma jovem foi se atender, ela tentou se matar. Aí a psicóloga disse, se você tivesse coragem, de fato, você teria pulado. O que a adolescente fez? Se pulou. Pulou da laje. Quebrou perna e braço. Eu nem conhecia a família, onde eu fui parar no Hospital Santa Marcelina para socorrer aquela família que eu nem sabia quem era. Uma pessoa indicou outra veio parar para mim, e eu lá no hospital, eu pastor. Então, cuidado com o psicólogo, porque a maioria dos psicólogos hoje fazem psicologia porque eles mesmos estão doentes. Então, presta atenção, não é qualquer um. É uma realidade. Então, você tem filho, você tem que cuidar do seu filho. Menina, as meninas estão muito na pornografia e na masturbação. Cuidado. A mentira, muita mentira dentro de casa, muita mentira entre os filhos. Pai, mãe, você não está olhando sua casa. E aí você cobra da escola e você cobra da igreja. Não é a igreja, é você. Não foi a igreja que gerou seu filho, quem gerou seu filho foi você. Não foi a escola que gerou seu filho, quem gerou seu filho foi você. Eu cuido dos meus. Eu estou aqui conversando com todo mundo, eu estou de olho neles aqui, ó. Cada movimento dentro dessa igreja. Eu olho meus filhos. E eu ensino eles. Se fulano não falou com você, ore, continue amando. Não saia da igreja, não saia do Senhor. Mãe, continua. Ensino eles a terem resiliências, a enfrentar. E eu não faço eles recuar. Hoje, meu esposo está lá em Alphaville pregando. Minha filha está lá com ele. Acompanham. Não deixo. É muito fácil trocar de igreja. É muito fácil. O casamento não dá certo, o que vai fazer? Vou trocar de marido, vou trocar de esposa. Não é assim? Não é assim? Pergunta. Quantos jovens duram num trabalho? Não dura 3 meses, porque é muito fácil trocar de trabalho, é fácil trocar de igreja, é fácil trocar de família. Vai ver lá na frente, vai trocar de família. Por quê? Porque não ensinou a persistir e a lutar e a gerar raízes. Deu para entender? Faculdade, quantas faculdades seu filho passa? Por quê? Porque tudo é fácil trocar. Tudo é fácil. Eu troco de celular. Veio mais novo. Eu troco de celular. Por que você vai trocar de celular? Por que você vai pagar 12 mil num celular novo? Por que isso? Porque ele vê o pai e a mãe fazer isso, e o pai e a mãe concordam com isso. Então, eu troco de celular, eu troco de emprego, nada está bom. É como a Juliana disse, não recebe voz de comando. Então, não recebe voz de comando em casa, não recebe a voz de comando do trabalho, dura 2, 3 meses no trabalho, não consegue crescer no trabalho. Por quê? Porque não é suficiente, muda de 3, 4 faculdades, não conclui nenhuma delas, não é normal. Entende? Não é normal. Pai, mãe, não é normal. Você tem que cavar e ajudar o seu filho a enxergar porque ele não está conseguindo. Não é apontar, não é atacar, não é derrubar, não é ser amigo. Pai e mãe não é amigo de filho. Pai e mãe instrui o filho.
Ele termina sendo um companheiro que ouve, mas ele ensina, ele aprende a ouvir e ele aprende a ajudar. Eu não consigo ajudar, eu vou procurar ajuda. Derruba os orgulhos antes que o diabo mate a sua casa. Não é normal. Tem filhos que consomem. Ele consome. Tudo ele quer consumir, tudo ele quer ter. Então ele compra. Ele comprou algo, daqui a pouco ele abandona esse algo. Ele comprou algo, está lá. É consumismo. Por quê? É um vazio. É o que eu estava conversando com a Paloma agora. É um vazio. É um vazio dentro da pessoa. Esse vazio nunca é suficiente. Ele vai querer consumir. E assim vai ser. Não é suficiente a família. Isso não é o filho só. Eu não estou falando filho, eu falo que é a mulher. A mulher tem muito isso, viu? A mulher tem muito isso. A mulher quer comprar, comprar, comprar. A mesma forma que ela compra, ela não tira nem etiqueta. Ela descarta o marido. Tudo que o marido faz não é suficiente. Tudo que os filhos fazem não é suficiente. Tudo que tem não é suficiente. Daqui a pouco, teu filho está pegando esse caminho. É um buraco. É um buraco. Porque é um buraco dentro de você, que precisa ser preenchido pelo Espírito Santo, pela verdade. Deu para entender? Seu filho vê. Seu filho vê a pia cheia de louça. O que ele faz? Ele põe mais louça dentro da pia para você lavar e acha que você tem que fazer. Ele acha que ele trabalha fora. E ele já está fazendo a parte dele. Não, ele tem que ajudar. O que você está ensinando? Lógico, você deve amar. Você deve amar. Você deve amar. Você deve mimar. Você deve beijar. Tem pai que não beija o filho. Tem mãe que não beija filho. Aí seu filho vai constituir um relacionamento, ou ele é extremamente carente, ou ele é frio. O que nós estamos construindo dentro da nossa casa? É para refletir. Então, a primeira cura não começa com seus filhos, começa com você, mãe, começa com você, pai. E o que você pode fazer? Se você tiver que mudar toda a sua vida para ajudar seu filho, você vai fazer. Você vai fazer por eles. Porque ele é o futuro. Ele é o futuro. Deu para entender? Eles são o futuro. Nós só temos que ajudar a construir um futuro. É muito fácil falar do brasileiro. Ah, porque o Brasil, mas está lá a mulherada. Pá, 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 pá. Na Europa. Mostra a bunda, mostra o corpo, e não sei o quê, e pá, 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 e vai lá fora, e aí fala, a brasileira é sem vergonha. Mas qual foi? Foi o Brasil, o país Brasil que foi rebolar? Não, foi a mulher brasileira que foi rebolar lá fora. Foi o homem brasileiro lá que prostituiu, enganou, roubou lá fora. Vai ver a fama do brasileiro lá fora. Pergunta se o brasileiro tem porta aberta lá fora. Não tem. Quando olha uma brasileira fora do país, fala, é prostituta. Quando olha um brasileiro fora do país, é ladrão, é mentiroso, é enganador. O que nós estamos construindo? Vamos derrubar as aparências. Eu não fui pastora para perder tempo. Eu não fui gerada para perder tempo. Agrade ou não agrade, essa é a realidade. E eu não estou preocupada em agradar. Eu estou preocupada em te salvar. Como eu fui resgatada, com a verdade na minha cara, eu quero te levar a você ser resgatado. Na igreja, condena-se na igreja que fulano vem vestido de uma forma, que fulano usa tatuagem. Mas vai lá fora, a família que condena, tá, 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 tá. E a língua maior que a boca. O que você está pondo na sua mesa é o que reflete a sua família. Durante muito tempo, eu pedi para o Senhor, não quero ver mais. Há mais de 2 anos eu choro que eu não quero ver mais. Mas eu entendi que eu tenho que ver para ajudar a igreja. E eu disse ontem para o Senhor, eu voltei, Pai. Voltei para o lugar que o Senhor me colocou. Onde eu não vou me calar mais. Mas com muito amor, eu quero te ajudar. Aqui no altar, cadê a Cláudia? Fica aqui no altar. Eu vou impactar você.
Você pode gostar ou não gostar. Esta mulher é um exemplo. A família dela é um exemplo. Porque não existe família perfeita. A minha não é. Eu falo que a minha família é família busca-pé. Né? Eita, todo mundo fala alto, ali é coisa de louco. Né? Aí grita da janela do banheiro, eu falo, meu Deus, que os vizinhos não ouçam. O que você está fazendo no banheiro? Eu estou fazendo não sei o quê, eu quero morrer. E o vizinho inteiro ouvindo, eu falo, Pai, tem misericórdia. E o povo sabe que eu sou pastora. Deu para entender? Mas nós somos imperfeitos, mas nós lutamos por uma perfeição. Não existe casa perfeita. Existe casa lutando para viver uma vida em Deus. Então, não se cobre, não se mate, pai. Não se cobre porque você não conseguiu. Não se cobre, mãe, porque você não conseguiu. O que você só tem que fazer é continuar. Continuar. Senhor, me dá palavra de sabedoria, me dá estratégia. Vai dizer quantas vezes você e o Eduardo não choraram? Quantas vezes os irmãos não se uniram um pelo outro? Quantas vezes, Lucas? Quantas vezes, Tiago? Um não estava bem, enquanto um estava bem, o outro caía. Quantas vezes? É assim dentro de casa. Pastora, e importante, você tocou num ponto agora, não tenha medo nem vergonha de pedir perdão para o seu filho, quando você errar. Porque é com essa atitude que você vai mostrar para ele que você é humano, que você errou e que você pede perdão também. Você está ensinando um princípio de perdão. Então, quantas vezes eu errei, ou por excesso, ou por negligência, e eu cheguei e eu pedi perdão. Olha, filho, me perdoa, eu não deveria ter feito dessa forma. Você ensina um princípio para ele. Amados, o que eu quero falar é o seguinte: ou você está, ou você não está do Senhor. Ou você luta pela sua família, ou você não luta. Não dá para ficar morno do jeito que está. Não dá mais para carregar as coisas de uma forma enganosa. Não dá. Você tem que ser cumpridor da palavra. Você tem que viver a palavra para que a sua casa se torne bendita. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa de Deus. Mas você tem que lutar. Mulher, para de falar que você está cansada. Você não pode falar que está cansada. Você vai dizer, Senhor, me renova todos os dias. E me ajuda a ser a mulher que o Senhor me levantou para ser, como mãe, como esposa. E trazer o marido para essa realidade, junto com você. Principalmente quem tem filho homem. Entendeu? O pai precisa ajudar os filhos. Entendeu? Isso é muito importante. Tem que caminhar junto. Vamos colocar em pé. O que você queria fazer, que eu já até interrompi? Mas é um tema desse, não tem como eu calar. Eu tinha que aproveitar um tema desse. Os pais com os filhos, nós vamos orar. Eu quero orar pelos pais. Eu não estou apontando o dedo, pelo contrário, estou abrindo a sua visão. Eu quero trazer um choque a uma realidade. Ok? Um choque a uma realidade. Entendeu? Abrir a visão de vocês. Cuidar do caminho da ostentação que você está pegando. Esse caminho da ostentação vai levar o seu filho à beira. Entendeu? Porque, às vezes, você tem condição de ostentar, mas teu filho não tem. Ele vai querer viver uma falta de realidade. Deu para entender? Marido que passa o dia todo sem falar com a esposa. Pelo amor de Deus, gente. Mulher que fica o dia todo sem falar. Os filhos vão vendo esse silêncio dentro de casa. Aí, daqui a pouco, seu filho está trancado dentro de um quarto que não conversa com ninguém. Da onde que ele pegou isso? Para os pais, o filho trancado dentro do quarto é ótimo. Pergunta se meu filho tem televisão dentro do quarto. Tem? Não. É o dia todo na sala. Eu nem assisto noticiário. Eu deixo ele ocupar a TV da sala. Por quê? Porque eu estou de olho no pituquinho, estou de olho no que ele apronta aí. Mas ele é uma bênção, ele não apronta. É isso, fala, vai falando. Nem computador eles tinham no quarto, era na sala. É na sala, está vendo? É assim, Lucas? Está vendo? É assim, cadê o Tiago, que eu não estou enxergando o Tiago? Eu estou sem óculos. É assim? Está vendo? Você vai passando. Está magrinho, está magrinho. Agora a gente que ficou gordinho perto do Tiago. Amados, vamos lutar pela família. Mãe, você que tem filho, todo mundo que tem filho, pode vir aqui à frente.
Vem com seus... Venha. Por mais que seu filho é cavalão, é filho. É filho, venha. Venha. Todo mundo que tem filho, vem aqui à frente. Nós vamos abençoar você. Vamos abençoar sua casa, sua descendência. Gente, eu vou falar aqui alguma coisa assim, ó. Às vezes você tem um filho, ele casou, daqui a pouco ele separou. Ele vai voltar para onde, gente? Ele termina voltando para a casa da mãe, do pai. Você está entendendo? Ele sabe onde ele bate na porta. Deu para entender? Aí o pai volta a ser pai e mãe daquele filho. Deu para entender? Quantas vezes, eu olhei para uma pessoa, eu lembrei de algo. Às vezes você não consegue pagar o aluguel. Você vai parar na casa de quem? Na casa de quem que para, Dorival, quando o filho casado não paga aluguel? Na casa do pai e da mãe. Você vai falar o quê, Dorival? Não vem. Você vai receber com amor. Não é assim? O pai recebe com a mãe. Por mais que a gente fala, Senhor, eu quero a minha casa. Mas na hora do socorro, quem é que aparece? É pai e mãe. O pai, o marido e a esposa pegou fogo, Lucas. Quebraram o maior pau. Né? Quem vai na hora socorrer? Quem é que vai socorrer? Se a mãe e o pai estão vivos, quem vai socorrer, irmã Benê? Ajudando. É a mãe e o pai. Você está entendendo? O filho não tem dinheiro. Passou por um perrengue e está casado. Quem vai socorrer? A mãe. A mãe vai socorrer. Então não tem esse negócio de que, casou, acabou. Não tem. Mãe, você pai, né, Dri? Vai ser para o resto da vida. Deu para entender? Agora, o que você precisa é construir essa ponte. E não um muro. Porque quando constrói o muro, ele vai procurar o amigo, ele vai procurar outro parente, mas ele não vai procurar a mãe e o pai. Deu para entender? Nós temos que construir ponte. Cuidado, mãe. Cuidado, pai. Supra as carências do filho, da filha, para que não venha um lobo e os tome. Deu para entender? Amém? Então vamos orar. Chama, pode chamar. Vem a família, vem, Lucas Luquinhas, e a Melissa. Estou muito feliz de vê-los. Hoje eu falei para a Cláudia, você tem tudo para ministrar, porque o pastor precisava fazer um romper na vida dela, né? E nós estamos rompendo, nós temos que preparar a igreja, ok? Para um crescimento, para uma grande expansão. E eu disse para a Cláudia, você tem tudo para ministrar, porque você e sua casa servem o Senhor. Todos os seus filhos servem o Senhor. Ok? Nós vamos orar. Eu quero abençoar a vida de vocês. E eu quero chamar aqui as professoras aqui em cima, honrar essas professoras. Eu vou orar pela família, a Cláudia vai orar pelas professoras. Ao contrário, você quer orar pelas famílias? Ora você pelas famílias. Que você é ministradora, que eu já fui falando, me empolgando, só Jesus. Mas eu tinha que soltar. Eu estou com isso aqui entalado, gente. Porque o que eu ouço, o que eu vejo de adolescentes querendo se matar, o que eu vejo de jovens querendo se matar e o pai não enxerga. Deu para entender? Nós estamos vivendo um índice de morte. Tudo que a Ju falou é uma realidade. Né? Eu quero até chamar a Ju aqui. Vem aqui, Ju, que a Ju também ministrou. Ela vai orar pelas professoras. Certo, Ju? Então vamos lá. A equipe de pastora professores. Vivi, vem aqui também, pastora Vivi. Cadê a pastora Vivi? Não estou enxergando ninguém sem óculos. Vamos lá, ora. Cláudia, pode orar. A equipe de professores do ministério pode subir. Essa bênção. Parece que combinou, né, gente? Todo mundo de verde, né? Mas não combinou, não. Se tivesse combinado, não dava certo. Essa é a equipe de professores. São os professores que ficam com os filhos de vocês, enquanto vocês estão aqui cultuando a Deus. É uma responsabilidade muito grande. Nós estamos passando valores para eles. E na reunião que eu tive com o Ministério Infantil essa semana, eu falei que eu ia conhecer os professores dos meus filhos. Eu queria saber quem era. Isso até a adolescência. Eu chegava lá na porta da
da sala e falava: ó, eu sou a mãe dos baldins. Né? E eu vim conhecer vocês, eu quero saber quem são os professores, eu quero saber o que vocês vão ministrar para o meu filho. E assim eu fiz, muitos anos. Cada vez que eles mudavam de sala, eu ia conhecer o professor. É importante vocês terem essa curiosidade, conhecer quem está ministrando para o filho de vocês. Dar esse valor. Ele, na cabeça dele, ele vai estar assim, ó. Poxa, minha mãe realmente, ela se importa comigo. Porque ela quer saber até quem é meu professor na escola dominical. São valores que você está implantando na vida do seu filho. Amém? Vou orar então pelas famílias e depois segue o jogo. Amém? Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, neste momento, Pai, a vida de cada um desses pais, ó Pai. Senhor, nós sabemos que o mundo, Senhor, está difícil, as coisas estão numa velocidade muito grande acontecendo, e muitas vezes nós não acompanhamos isso, Pai. Por isso nós te pedimos agora, Senhor, vem com a Tua mão, Senhor, derrama unção e graça, sabedoria, unção do alto sobre a vida desses pais. Que eles possam sentir realmente a urgência deste momento, ó Pai. Que eles possam, Senhor, acordar, ó Pai, para a importância deles ministrarem na vida dos seus filhos, ó Pai. Senhor, toca, Senhor, a cada pai, a cada mãe, Senhor, dando graça, sabedoria, unção, Senhor, discernimento, Pai, para que eles possam conduzir os seus lares, ó Pai. Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, tudo, Senhor amado, nesta manhã, ó Pai. Senhor, todos os problemas, os anseios, as dificuldades, a falta de dinheiro, Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, ó Pai, porque nós sabemos que Tu és o dono de todas as coisas e que Tu podes fazer, ó Pai, como eu já falei, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, ó Pai. Senhor, nós te pedimos agora, Senhor, derrama, Senhor, derrama unção, Senhor, sobre essas famílias agora, ó Pai, e nós queremos ver os testemunhos, ó Pai, destas famílias, ó Pai, no Teu altar, ó Pai. Senhor, mudança de rota, mudança de direção, Senhor, que esses Teus filhos vão fazer a partir de hoje, ó Pai. Senhor, e nós vamos ver, nós vamos colher os frutos, ó Pai, de uma geração santa, ó Pai, de uma geração comprometida com o Teu Evangelho, de uma geração comprometida com o Teu reino, ó Pai. Senhor, nós declaramos isso agora, ó Pai, em nome de Jesus, sobre cada pai, sobre cada mãe, Senhor. Nós declaramos unção poderosa, Senhor, unção que vem do alto, Senhor, sobre esses lares agora, ó Pai. Senhor, supre, Senhor, todas as necessidades, ó Pai. Senhor, que eles possam estar com a mente livre, Senhor amado, para o momento, Senhor, da consagração do seu lar, ó Pai. Em nome de Jesus nós declaramos, ó Pai, a Tua abundância, Senhor, sobre esses lares. Em nome de Jesus, ó Pai. E eu creio que eu verei, ó Pai, Senhor, os testemunhos dessas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada, Senhor, professora, Pai, do Ministério Infantil, cada homem e mulher, Senhor, que se colocou diante de Ti, Senhor, para trabalhar, Senhor, para essas crianças, Senhor. Nós pedimos que venha, Senhor, a Tua capacitação do alto cada dia mais, Senhor. Que o Senhor venha recompensar a cada uma delas, Senhor, segundo as Tuas grandes riquezas, Pai. Nós sabemos que não é um trabalho fácil, Senhor. Nós sabemos que os obreiros são poucos, Pai. São poucos aqueles que aceitam o desafio de ministrar crianças, Deus. Mas eu quero Te agradecer pela vida de cada um que está aqui, Senhor, que se levantou, Senhor, e abraçou essa maravilhosa missão, Pai. Que o Senhor venha renovando a força, que o Senhor venha dando capacitação, Senhor, que o Senhor venha despertando os dons, Pai, e que o coração delas, Pai, venha aquecer ainda mais, Senhor, por essa geração, por essas crianças, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha guardando e sustentando, livrando de todo o desânimo, Senhor, livrando de toda a falsa, Senhor, argumentação de que não vale a pena, Senhor. Que elas venham ter a consciência, Senhor, do Teu Espírito que vale a pena sim, Pai. E que o coração delas venha queimar cada dia mais, Senhor, por ministrar essa vida, Senhor. Pai, eu oro também pela igreja, Senhor, para que venham se levantar mais trabalhadores, Pai, para que se venham levantar homens e mulheres, Senhor, comprometidos, Senhor, com a causa infantil, Senhor, com a causa da adolescência, Senhor, que seja um ministério que venha sobrar pessoas para ministrar, Pai. Arda no nosso coração, Senhor, o desejo de ministrar, Senhor, e trabalhar pelas crianças, Senhor,
tantas que estão na igreja, Pai, quantas que estão fora, Senhor, em nome de Jesus. Venha nos capacitar, Senhor, capacitar cada uma dessas professoras, capacitar cada um de nós cristãos, Senhor, a nos levantarmos, Senhor, seja em oração, Senhor, seja pela provisão de recursos, Pai, seja pela ministração das aulas, seja pelo evangelismo, Senhor, da forma como o Senhor quiser nos levantar, Senhor, nós nos colocamos à disposição do Senhor, Pai, para ser instrumento para abençoar as crianças da igreja, Senhor, e todas as igrejas, as crianças que cruzarem o nosso caminho, Senhor, por aí afora, Pai, aquelas que são professoras, Pai, no meio secular, eu peço para que o Senhor venha abençoando, sustentando, dando palavra de sabedoria, dando palavra de conhecimento, dando discernimento espiritual, Senhor, para que elas possam lidar com as demandas atuais, Pai. Nós temos relato de que não está fácil estar numa sala de aula, Senhor, mas que ela tenha a força do Teu Espírito, Senhor, para ministrar esses alunos, Senhor, não só nas matérias, Senhor, de matemática, português, Senhor, mas que venha ministrar o coração dessas crianças, Senhor, com as verdades espirituais, Senhor, para que elas possam ter um bom futuro, Pai, e ser o futuro do cristianismo, Senhor, e da humanidade. Nós te agradecemos por essas guerreiras, Senhor, nós te agradecemos por essas pessoas que disseram sim, Senhor, e domingo após domingo, Pai, tem se empenhado, Senhor, para cuidar dessa geração, Senhor, que será o futuro da igreja, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Enquanto nós orávamos aqui, o Espírito Santo colocou no meu coração, eu queria orar especificamente agora, por pais que estão com os filhos desviados. Seu filho não tem frequentado a igreja, seu filho não quer vir à igreja, tem ele a idade que tiver, queria orar por você. E primeiro trazer uma palavra. Você pode ter errado no passado, você pode ter errado em algum momento, mas Deus é poderoso, e a palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi um compromisso que Josué assumiu. Foi eu e minha casa, nós vamos permanecer servindo ao Senhor. Então você quer fazer esse compromisso hoje, quer orar pelo seu filho que não está aqui, seu filho que está desviado dos caminhos do Senhor, quer convidar você a vir mais à frente. Aqueles que já vieram com suas famílias podem retornar, mas você que está nessa situação, e não tenha vergonha disso. O Senhor sabe que o Senhor não está te julgando, Ele quer te abençoar hoje. Você que tem filhos que estão distantes do Senhor, a promessa do Senhor é que Ele trará seus filhos de volta, porque Ele conhece, e seus filhos têm promessa, seus filhos têm identidade, e salvação está presente em Jesus. Eu queria orar por vocês nessa hora, que o Senhor venha trazer a bênção do Senhor, que Ele venha trazer de volta esses filhos que estão distantes. Feche seus olhos, vamos orar. A igreja, estenda suas mãos à frente. O momento que nós vamos orar por pais aqui, que muitas vezes podem se sentir frustrados, mas que vocês saibam que vocês não são só, a responsabilidade não é só de vocês, mas o Senhor vai abençoá-los, vai trazê-los de volta. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora abençoando os seus filhos, ó. Pais que criaram seus filhos, ó Pai, no caminho ou não, mas que hoje vêm seus filhos distantes do Senhor, ó. O Senhor tem um projeto, um plano de salvação, ó Pai, para as nossas casas, ó. Josué tomou uma posição, ó Deus. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ó. Esses pais estão aqui hoje se posicionando, ó Pai, dizendo que ele e a casa dele servirão a Ti, ó Pai. Então nessa hora nós clamamos, ó Pai, clamamos como corpo, ó Pai, traz de volta, ó Pai, traz de volta o filho que se perdeu, ó Pai, traz de volta o filho pródigo, ó Pai, aquele que está distante, ó Deus. Oh, nós clamamos como igreja, nos unimos a esses irmãos, ó Pai, em oração, ó Pai, pedindo misericórdia, Deus. Pedindo misericórdia, ó Pai, traz de volta, ó Pai, traz de volta os filhos, ó Pai, traz da sepultura, ó Pai, traz do inferno, ó Pai, traz de volta para que haja vida, ó Deus. Nós profetizamos, ó Pai, como filhos Teus, ó Pai, vida, ó Pai, vida e abundância, em nome de Jesus, ó Deus. E sobre esses pais, ó Deus, que haja Teu bálsamo, ó Pai, que haja o Teu cuidado sobre o coração e a vida deles, ó Pai, e que haja a força do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que eles permaneçam lutando, ó Pai, e não desistam, ó Pai, até que vejam seus filhos, ó Pai, caminhando no Evangelho, ó Pai, vivendo com Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós os abençoamos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, amém, ó Deus, amém. Deus os abençoe, amados. Irmãos, amém.
Não vou pregar de novo não, tá? Eu conversei com a pastora e este culto é só o início, é o pontapé inicial por um projeto com as famílias dessa igreja. Amém? O que tem no meu coração é um trabalho mais eficaz com os pais e com as famílias. Amém?